A paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Levítico. E hoje nós vamos meditar no capítulo 4. O capítulo 4 de Levítico, nós vamos, para início de reflexão, lermos os versículos 1º, 2º e 3º, que diz: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando uma alma pecar por erro contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que se não deve fazer, e obrar contra alguns deles, o sacerdote ungido, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado que pecou um novilho sem mancha ao Senhor por expiação do pecado. Bom, esse capítulo 4 de Levítico, ele vai iniciar uma série de instruções do Senhor acerca de pecados. Primeiramente, nós vamos ver do versículo 1 ao versículo 21, o Senhor instruindo a respeito do pecado, aliás, do 1 até o 12, o Senhor instruindo o povo, ou instruindo Moisés acerca do pecado do sacerdote, do pastor da igreja do Antigo Testamento. A partir do versículo 13 até o versículo 21, nós vemos o Senhor instruindo Moisés como deveria proceder diante do pecado do povo. A partir do versículo 22 até o versículo 26, a instrução agora era sobre o pecado de um príncipe. E a partir do versículo 27 até o último versículo desse capítulo 4, a instrução é sobre o pecado de qualquer pessoa, né? Seria bom se tivéssemos o tempo de explicar a diferença entre o pecado do povo, do versículo 13, e o pecado de qualquer pessoa, no versículo 27. Mas o que eu quero, nesta manhã, refletir com você é a respeito, do tratamento, do cuidado de Deus e da presciência do Senhor, a onisciência de Deus, e que Ele sabia que esse grupo de pessoas aqui relacionados e outros que estão no capítulo seguinte teriam a necessidade de passar por esse processo de oferecer sacrifício, porque iria cometer pecado. E é interessante que o primeiro da lista divina, façamos a leitura novamente do versículo 1, para entendermos que quem deu esta orientação a Moisés foi o próprio Senhor. Ele diz, vejamos, versículo 1, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, ou seja, foi Deus quem falou a Moisés que estes procedimentos deveriam ser tomados quando uma destas situações acontecessem. E a primeira delas que nós lemos é o versículo 3, que diz: se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado que pecou um novilho sem mancha ao Senhor por expiação do pecado.
É interessante nós observarmos que é de fato um escândalo quando um líder espiritual ele comete, um pecado, quando ele erra, quando ele não consegue se manter ou manter-se no caminho, da santidade. Mas o que nós vemos na igreja do Antigo Testamento, o que não é um incentivo ao pecado, mas uma providência de Deus para a restauração, haja vista que nós sempre vamos enxergar a Deus como sendo um ser superior que ele castiga, ele cobra, ele exige a santidade, mas aqueles que não conseguem, Deus está pronto para restaurá-lo. Por isso, a Bíblia diz que o Senhor corrige aquele a quem ama. Ou seja, a correção divina na vida humana não é no propósito de destruir, mas sim no propósito de restaurar. Logo, nós vemos aqui que Deus instrui a Moisés que, quando o sacerdote pecasse, o sacerdote ungido, ou seja, o sacerdote que foi separado, escolhido por Deus, cometesse pecado, havia um meio para que o seu pecado não lhe mantesse afastado de Deus, mas ele poderia ter a sua comunhão restaurada por meio do sacrifício que foi aqui estabelecido pelo Senhor no capítulo 4. Portanto, o que nós temos que aprender e tomar como lição aqui desse texto é que se o Senhor, ele já no tempo do Antigo Testamento, da igreja, do Antigo Testamento, já entendeu que o homem de Deus iria cometer pecados e para isso haveria um sacrifício específico para ele, nós também temos que reconhecer que, ainda que existam homens que são autoridades espirituais, estas pessoas, elas são humanas, estão sujeitas ao erro, ao pecado, à falibilidade, porque o homem é de natureza falha. E logo, nós não podemos julgá-las, mas devemos, assim como Deus, usar os recursos que Deus colocou à disposição do homem, pois a Bíblia diz: disse Deus a Moisés. E Deus entregou a Moisés o meio que ele utilizaria, assim como os sacerdotes, para a restauração do homem. Logo, nosso papel, quando encontramos alguém caído pelo caminho, não é de condenar-lhe, não é de jogar-lhe pedra, mas é de estender a mão e ajudá-lo a se levantar. Dois textos bíblicos que nós temos que pensar nesta reflexão para nós concluirmos o nosso raciocínio. Primeiro é o do apóstolo João, que diz em uma de suas epístolas: aquele que diz que não peca, faz-se mentiroso e a verdade não está nele. Ou seja, o apóstolo João, ratificando o que está escrito aqui, diz: todos pecam, todos pecam. E o outro texto que nós temos também que refletir neste momento é o texto que nos instrui acerca da misericórdia de Deus. Ele diz: Deus nos amou quando nós éramos pecadores. Glória ao nome do Senhor. Ou seja, o amor de Deus, ele nos busca para nos restaurar, independente da nossa condição. Isso não é um incentivo ao pecado. Verdadeiramente,
nós temos que viver uma vida santa diante de Deus, porque sem a santidade não veremos ao Senhor. Mas não podemos também nos condenar quando cometermos algum erro. Há restauração. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto estamos aqui caminhando, peregrinando por esta terra, Deus está buscando nos restaurar. Glória a Deus! Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia e continue conosco, pois teremos mais um podcast, reflexão bíblica no livro de Levítico. Tchau, até mais, Deus abençoe.